Olá, espectador, espectadora do Bom de Ler. Neste episódio, apresento a Bel Santos Maio, inaugurando a abertura do Bom de Ler para mulheres que agitam as letras no Brasil. Nesta entrevista, você conhecerá a fundo a trajetória, os projetos e as motivações de uma das mais incansáveis formadoras de leitores do Brasil. Fique agora com o brilho de Bel Santos Maier. Faz 11 anos que o meu cotidiano é ir para Parelheiros. Eu passo a maior parte do meu tempo com jovens do extremo sul da cidade de São Paulo, pensando nesse lugar que a literatura tem de nos mover, de inclusive nos fazer atravessar 50 quilômetros para falar sobre livros, falar sobre autores. Então eu dou uma formação na biblioteca Caminhos da Leitura para jovens mediadores. Nós chamamos essa formação de planejação, que a ideia é como é que a gente planeja a vida da gente, planeja as leituras. Nós definimos agora com os jovens um mínimo de páginas para ler no dia a dia. Nós começamos com 9 páginas, então não dá para dormir antes de ler essas 9 páginas diárias. E aí eu me encontro com eles para conversar sobre os livros. Dentro dessa biblioteca, acabaram surgindo uma série de outros trabalhos. Tem uma cozinha de alimentação saudável, tem um roteiro turístico que chama Acolhendo em Parelheiros. Eu sou a pessoa que ajuda também a organizar esse grupo de agricultores de orgânicos, que recebem, abrem as suas casas para falar que comida a gente planta. Aproximar os jovens da biblioteca, os produtores orgânicos, é também um jeito de contribuir para superar essa vergonha que se tem de ter um familiar que trabalha com a terra. Nós somos 5 irmãs, todas mulheres, e as avós moraram conosco, né? A avó paterna, ela morreu, eu tinha 5 anos só, mas era uma figura muito presente na nossa vida. Minha mãe era empregada doméstica e essa avó que ficava com a gente. Mas aí eu tinha, como filha do meio, que encontrar o meu lugar, né? Então tinha uma coisa, eu era ótima aluna, ótima em matemática, então me dei bem na escola. E aí entrei nas comunidades eclesiais de base, primeiro para aprender a tocar violão. A comunidade de base foi muito importante para nós das periferias, né? Essa coisa do método ver, julgar e agir, né? Era uma coisa muito freiriana. E aí você ficava convocado, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha comunidade. E decidi ser professora, para tristeza do meu pai, porque falava assim, a primeira filha que vai estudar quer ser professora, por que não vai ser médica, advogada, fazer outras coisas? Então ele achava demais que eu fosse continuar a estudar. Mas aí minha mãe ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia e precisava de alguém para ajudá-la com uma filha pequena. E aí eu falei, olha, eu ajudo em casa, mas eu quero continuar a estudar. E aí eu fui a primeira a fazer o ensino médio, em troca de cuidar da casa. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu virei uma professora convicta desse lugar da educação. Então entrei muito nova, né, no ensino médio, a gente chega muito cedo, hoje um pouquinho depois, né? E aí fui fazer magistério e tinha uma professora que foi quem me colocou Pedagogia do Oprimido na mão, me colocou os livros do Neilson Rodrigues e também lhes ensinei a ler. Eu fui conhecer o movimento da Nicarágua pela literatura e eu falei, puxa vida, aqui tá cheio de favela dentro do meu bairro. E aí fui para a favela para ensinar meus camaradas a ler com 14 anos. Eu não tinha livros de literatura em casa, a gente tinha uma coleção de Jorge Amado, que meus pais, eles compravam aqueles livros que vendiam na rua, o boleto que você ia pagando, né, mensalmente. Então a primeira compra foi a Bíblia Ilustrada, que está lá na sala, num pedestal, toda bonitinha. E aí depois meu pai falou, eu quero a coleção de Jorge Amado, que é um escritor da Bahia. Então, e depois na escola, aquela coisa de ler o paradidático. E aí, quando eu sou pega por esse mundo da literatura, e foi pelos poetas negros, né? Eu tenho que agradecer Solano Trindade, Oliveira Silveira, Cuti, Miriam Alves. Quando eu começo a encontrar essa poesia e perceber
que essa poesia pode dizer coisas que a gente estava lá lutando para denunciar com dados, eu começo a ser pega por esse universo. E aí eu lembro a minha primeira iniciativa foi ler O Mundo de Sofia para crianças de uma escola, dessa escola. A gente parava a aula meia hora antes da aula terminar e eu ficava lendo O Mundo de Sofia para eles. Que não é fácil. Que não é fácil. E essas crianças piraram com a história. Eles não viam a hora de ver. Eu tinha relógio dentro da sala de aula, sempre tive plantas, eu experimentei muitas coisas na sala de aula. Criava aí, na sala, né? Criava. Essa coisa de ter planta, de ter a criança cadeirante, todos nós sermos responsáveis pela Karina. Então, o professor de educação física, que aí ele falou, olha, eu posso dar um livro para ela durante a aula. Eu falei, eu gostaria que você pensasse uma aula para ela participar. Então, isso vai mudando todo mundo, né? Então, assim, isso da gente falar que não sabe, vamos buscar juntos, muda todo mundo. E aí a minha entrada na literatura, ela vem muito depois, né, do que a maioria das pessoas que estão dentro desse universo. Ela começa a minha trajetória em Cidade Tiradentes, com jovens do movimento hip hop, o pessoal do Núcleo Cultural Força Ativa, querendo ter uma biblioteca. Eles se encontravam à noite numa escola pública para ler O Capital, porque dentro da casa deles não tinha espaço. Eles foram os primeiros prédios da Coab, na gestão do Jânio ainda, que teria que ter construído as escolas, não construiu, foi uma confusão. A Solano Trindade tem 19 anos, essa biblioteca. Há 19 anos eu ia para a cidade de Tiradentes, aos domingos à noite, conversar com esses jovens. E aí a gente conseguiu um projeto que dava uma bolsa de R$60, meninos muito pobres mesmo. Tinha uma família que eram 13 irmãos. E sabe o que esses meninos fizeram com esses R$60, que hoje daria mais ou menos $8? Eles decidiram que eles iam comprar em livros. Eu quase não acreditei, sabe? Assim, eu ganhava, era um projeto que eu ganhava para fazer isso. Eu fiquei muito comovida com... Eles decidiram, não, a gente vai comprar tudo em livro para a nossa comunidade. A gente vai criando oportunidades, não é milagre, né? A gente vai abrindo caminhos. Então aconteceu, né, lá na minha juventude, eu já trabalhava com a igreja, com a comunidade de base. Eu conheci muitos missionários combonianos, eram muitos padres italianos que iam para o meu bairro. Um dia aconteceu de um deles me chamar para dar uma palestra. Eu fui, imagina, né, a segunda pessoa do meu bairro que viajou para fora do Brasil. Então, eles me chamaram para ir para o norte da Itália para contar as coisas que aconteciam no bairro. Como é que jovens, nós tão jovens, fazíamos. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Como é que a gente fazia um movimento tão grande dentro do bairro onde a gente morava. Então teve essa história. Depois aconteceu, uns anos depois, uma organização que eu nem sei se existe, chama Milau. O Milau me chamou para ir para um encontro muito interessante, que era um encontro de diplomacia popular. E aí eu vi essa experiência que foi marcante, e aí lá conheci uma pessoa, foi um casinho lá que eu tive, e aí ele me chamou depois uma outra vez para dar uma palestra em Roma com o padre Júlio Lancelotti, que eu acho que vocês conhecem. Era um evento que chamava No Mundo de Herodes, um país que mata as suas crianças. Eu tinha emagrecido 11 quilos quando eu fui para esse encontro. Nós, lá no nosso bairro, a gente tinha esse centro de defesa da criança, a gente protegia um garoto que estava ameaçado de morte pela polícia, e um dia o esquema falhou e ele sumiu, Roberto Carlos, a gente nunca encontrou. E todos nós ficamos doentes. E aí, então, tinha um professor lá, chamava Giuseppe Stopilha. Ele viu aquele fiapo de mulher contando das situações de violência, um país que mata as suas crianças. E aí me perguntou, ele falou, por que você não vem para cá um tempo?
vem ficar aqui um pouco estudar. E eu fui. Então apareceram muitos anjos assim na minha vida. Eu fui e fiquei quase 3 anos na Itália, estudando, fazendo uma faculdade. Eu falei, eu vou só se for para estudar, porque eu vou fazer o quê lá? E fiz pedagogia social. O IBEAC é uma organização com 39 anos. Eu estou lá há 23 e a Vera está há 37. Então a gente já deu formação para vereadores, para eles conhecerem a cidade deles e qual era a função deles. Formação para médicos do Programa Saúde da Família, para os agentes comunitários de saúde, para lideranças comunitárias, parteiras de floresta. A ideia, assim, o que junta todo esse monte de coisa que a gente faz? A construção de uma cultura de direitos humanos. Nós viramos assim obstinadas em dizer que os direitos humanos não caíram de moda. Direitos humanos não é o cacetete que o policial bate nos meninos. Tinham jovens da Zona Sul que achavam que direitos humanos era um cacetete, porque eles escreviam direitos humanos em cima do taco de beisebol e batia nos meninos. E a gente falou, não, direitos humanos são 30 artigos que foram construídos depois, quando o mundo estava entrando em colapso, e essa deveria ser a nossa cartilha. A gente deveria ser alfabetizado em cima dos direitos humanos. Então, em cima disso, a gente foi montando vários tipos de formação para torná-los populares mesmo, para as pessoas conhecerem. Em Parelheiros, a gente reescreveu em 2008, quando a declaração fazia 60 anos, nós convidamos 60 jovens para reescrever a Declaração dos Direitos Humanos até a mãe da gente entender. E o que era essa consigna até da mãe da gente entender? Todos nós éramos filhos de mães não escolarizadas. Então a gente falou, a mãe da gente não precisa ir para a escola para saber que ela tem direito. E a gente começou a traduzir isso. E acabamos de fazer isso de novo, nos 70 anos, chamamos outros jovens para fazer isso dentro da questão literária. Então, ir para Parelheiros em 2008 foi uma coisa que a gente decidiu concentrar tudo que a gente sabia fazer, as melhores pessoas que a gente conhecia, os melhores materiais que nós conhecíamos. A gente falou, o que pode acontecer se a gente levar tudo isso para um lugar que for considerado o pior lugar para se viver? Foi assim que... Foi assim. Com essa relação. Aí foi desse jeito. Em 2008 saiu o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade de São Paulo. E aí tinha um ranking, né, das 31 subprefeituras. Pinheiros estava no primeiro lugar e Parelheiros no último lugar. Então a gente falou, é isso. A gente tem que aproximar o melhor lugar da cidade com o pior lugar da cidade. Tião Rocha, de Minas Gerais, que tem uma organização que chama CPCD, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Então o Tião Rocha, que é uma figura, o cara que criou a escola embaixo do pé de manga, ele está com a gente lá há 6 anos. É com ele que a gente construiu o Centro de Excelência em Primeira Infância. A gente falou, Parelheiros era considerado o pior lugar para se viver em 2008. A gente quer que em 2030 lá seja o melhor lugar para se nascer, para se viver e para ler. Um cara que revolucionou a educação aqui no Brasil, ele fala que o que você precisa para educar uma criança é de uma comunidade que educa, não é de escola. Que bom que tem escola, mas ele fala assim, olha, a gente vai ficar esperando construir a escola? A gente junta os meninos embaixo do pé de manga e ensina. E aí ele começou a convocar todos os moradores, falando assim, porque eram os piores índices de educação do país, estavam lá em Curvelo. E ele falou, a gente para educar a criança precisa de uma comunidade em Minas, a gente precisa de uma comunidade de gente que educa. Foi convocando a comunidade e perguntando, o que você pode fazer para esses meninos aprenderem? Aí uma mulher que fazia bolo, fazia biscoito, aqueles biscoitos mineiros, ela falou assim, Tião, eu não sei fazer nada, não. A única coisa que eu sei fazer é biscoito, eu posso fazer biscoito para os meninos, porque a aula era embaixo do pé de manga. Aí ela falou, teve uma ideia, ela falou, dava também para ensinar os meninos a fazer a letra do nome deles em biscoito, aqueles biscoitos que você... E aí eles criaram os biscoitos escrevidos, que chama.
E aí, então, aí fala que a coisa mais deliciosa era um menino que chamava Washington. E ele queria escrever o nome dele inteiro, porque isso, cada um comia o seu nome depois. E é muito bonito ver o Tião trazer essas histórias, né? Porque falar assim, gente, como é que a gente pode fazer o lugar que a gente está o melhor lugar para se viver? Quando vocês chegarem em Parelheiros, vocês vão ver as pessoas, o nosso time hoje são quase 60 pessoas, cada um fazendo o que pode para Parelheiros virar o melhor lugar para se nascer. E as pessoas falam isso de boca cheia. Então tem desde a alfabetização, casa a casa, no bar. Tem um bar que fecha a porta mais cedo para professor alfabetizar os homens que têm vergonha de ir para a escola. E aí eles são alfabetizados dentro do bar. O bar fecha e a Cissa vai para lá para dar aula. E aí a gente foi desenvolvendo com o Tião outras tecnologias. Então, como controlar a mamada? São importantes 9 mamadas por dia, é isso que o bebê precisa. Agora, como que você conta se você não sabe escrever, se você não tem relógio? Aí o Tião criou, com esse grupo, a flor de mãe. É uma flor, ela tem 9 pétalas, é feito com restos de papéis que a gente encontra. E nessas 9 pétalas, então tem um massinho de algodão. Cada vez que a mãe dá a mamada, ela coloca numa pétala. Então ela viu, meio-dia, puxa, eu só dei 3. Aí ela começa a acelerar para dar mais mamada para o bebê, para garantir as 9 mamadas. O que a gente fez? 2 mães levaram isso para a creche pública. E aí o pessoal da creche adotou isso para todas as crianças. Acabaram de ganhar um prêmio com essa tecnologia. Então é isso, a gente faz muitas coisas, Mari, assim, coisas muito miúdas, mas é o que a gente consegue ter na mão. E aí é fazer essas coisas miúdas impulsionar a política pública, que pode fazer coisa maior que a gente, que tem a escala. Mas ninguém escala nada se não passar pelas pessoas. Essa é outra convicção. O que mudou a minha vida foram as pessoas que eu encontrei. O meu destino estava dado. Eu deveria ter casado, tido filhos, como a minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã que tem 7 filhos, 7 filhas e um filho, 11 netos. A vida dela virou isso, né? Que ela faz do melhor jeito que ela pode. E eu achava assim, não. Quando eu conheci os primeiros universitários, eu falei, gente, por que eu não? Quando o nosso país estava já, né, a gente vivendo esse momento tão difícil da política, quando eu comecei a perceber, né, o que estava acontecendo no movimento nacional em 2016, com o impeachment, com o golpe, né, com o impeachment da Dilma, eu comecei a cutucar a garotada e falar, gente, a academia ainda vai ser um lugar protegido para nós. A rua talvez fique ainda mais ameaçadora. Nós que somos das organizações sociais, a gente vai ter corte de recurso e vai ser muito mais ameaçador para nós, a nossa existência. A academia ainda deve demorar para que o Estado impeça que as pessoas pensem. Então eu falava, gente, tem que ir para o mestrado. Aí comecei a cutucar todo mundo ir para o mestrado. Aí eu falei, gente, eu vou. Eu também vou. Sabe, assim, esse é um lugar para a gente proteger o nosso saber. É um lugar onde a gente pode colocar, né, todas as histórias que eu estou contando aqui, são histórias que eu construí com um monte de gente. Isso precisa ser protegido e estar em algum lugar. Eu acho, quando a gente começou a estudar Paulo Freire lá na biblioteca, a gente leu Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, a fonte. Então, assim, esse exercício de não se contentar com os resumos. Então, eu falo o tempo todo para a garotada, a gente não pode se contentar com os resumos. A gente tem que pegar o texto na mão, a gente volta para a palavra que a gente não entende, a gente conversa. E aí, quando eles chegaram para fazer pedagogia, hoje tem uma turma grande fazendo pedagogia em Parelheiros, né? E eles falavam assim, Bel, quando a gente ouvia falar Paulo Freire a gente conhecia, Silvia Castridion a gente conhecia, Yolanda Reis a gente conhecia, Antônio Cândido a gente conhecia, e a gente tinha os nossos cadernos com anotação para discutir. Eu falei, gente, eu já paguei faculdade demais, agora eu quero USP.
Então eu tinha colocado também isso, eu falei, a gente tem que entrar, é nesse lugar. A gente batalhou tanto para democratizar, construir esse espaço, e aí me veio a ideia, eu falei, gente, eu sou turismóloga, eu vou levar a biblioteca para dentro do turismo. O que eu estou estudando no mestrado? Como é que uma biblioteca, numa área periférica, dentro de um cemitério, consegue contribuir para o estudo de turismo, de mobilidades e de literatura. Eu estou falando de pessoas que fazem uma biblioteca andar. Essas pessoas têm atravessado a ponte. A gente estava até a década passada falando, vocês não sabem o que acontece da ponte para cá. E aí a gente atravessou a ponte para falar para vocês que a gente está mudando o tecido urbano. A gente está mudando essa cidade. A gente está mudando o jeito de olhar a literatura. A gente está mudando as bibliotecas públicas. E é lindo ver assim, os meninos e meninas da Caminhos da Leitura, eles entenderam completamente o conceito da pesquisa. Eles começam a falar de mobilidades. Um deles acabou de entrar em biblioteconomia e vai estudar como é que o conceito de mobilidade contribuiu para a construção do nosso acervo literário. Porque os livros viajaram. Hoje os autores me encontram e os encontram, depois mandam um livro pelo correio, autografado, está lá na biblioteca, né, uma estante. Esse a gente conhece, essa a gente conhece. Para uma biblioteca que está dentro do cemitério, você ter uma estante com pessoas conhecidas, tem sido muito lindo, né? Porque assim, vieram pessoas de vários países. Tem gente da Alemanha, gente de Breda, da Holanda, tem gente de Portugal, um monte de gente. Como é que alguém sai de um outro país, chega aqui e quer conhecer essa biblioteca? Então, isso está dizendo que muitas coisas estão mudando. A gente construiu um roteiro turístico por conta da biblioteca. Poesia de autores negros. A primeira vez que eu vi, eu estava na Rua Nazaré, lá no Ipiranga, onde tem uma faculdade, a FAI, e era uma manifestação do movimento negro que chamava Kizomba. E aí nessa Kizomba, eu lembro, tinha esses jovens negros do Rio, mais velhos que eu, e ele declamando um poema do Oliveira Silveira, que eu sou péssima para a memória, mas o poema, ele fala, né? Eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eu disse, fomos. Eu fiquei arrepiada quando eu vi aqueles homens declamando aquela poesia e eles estavam com os cadernos negros na mão, né? Os cadernos negros fizeram aí uma história no país primordial de dar espaço para negros escreverem e também de construir uma memória, né, uma antologia mesmo dos poetas negros. E aí foi esse um lugar importantíssimo para mim, para que eu pudesse acessar essa literatura. O meu desafio está sendo esse de discutir mais política com as pessoas. Em Parelheiros, Bolsonaro não ganhou. Né? A gente falou, que bom. A gente ficou bem feliz, sabe? É bobagem, isso pode até não significar muito dentro do apanhado geral, porque tanto é que ele ganhou, mas para nós foi importante saber que onde a gente estava, ele não ganhou. E a gente fez rodas para discutir política e eu acho que a gente tem que fazer isso mais. A gente tem que fazer mais rodas de conversa. A gente tem que... Um meu desejo aí para o futuro é fazer com que as pessoas se encontrem, abram mais a casa delas para conversar com as outras. A gente precisa pôr mais gente dentro da casa da gente, ou no quintal, ou dentro de casa. Eu conheci no México recentemente um projeto maravilhoso, que são os agentes de leitura. Mais de 3.000 pessoas que abrem as portas das suas casas, as suas salas, né? Chamam salas de leitura, abrem suas casas para ler para famílias que não sabem ler, 2 horas por semana, para fazer conversas literárias. A gente decidiu, em Parelheiros vai chamar cozinha de leitura, porque nem todo mundo tem sala. Então a ideia é, a gente vai dar o acervo
E aí cada pessoa vai receber formação nossa durante o ano todo e ela tem que abrir a casa dela 2 horas por semana e ler para outras famílias, para outras crianças. Acho que isso é revolucionário. E todo mundo sabe que ler e conversar é revolucionário, senão o juiz não ia dizer que a remissão de pena não é possível. Todo mundo sabe que a literatura liberta, abre caminhos e tanto faz o que a gente está lendo se a gente abre margem para crítica, né? A gente pode ler um monte de livro até ruim, claro, em Parelheiros a gente quer os melhores, porque você tem poucos livros, você tem que garantir que os melhores cheguem, né? Mas é conversar sobre os livros que é transformador.